Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje, antes de vir para a igreja, Deus me deu uma palavra e eu fiquei com essa palavra no coração. E já que nós estamos aqui com a oportunidade de trazer uma mensagem hoje, eu creio que vai trazer edificação para as nossas vidas, amém? Palavra que veio de Deus para as nossas vidas hoje, graças a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente ouvir a palavra do Senhor. Lê em 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo 28. Segundo livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29, irmãos, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29, Ezequias manda abrir o templo. 2 Crônicas, capítulo 29. Amém? Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Glória a Deus. Amém? A igreja pode assentar. Nós vemos aqui, irmãos, o início do reinado do rei Ezequias. Ezequias era filho de Acás. E se nós agora formos aqui no capítulo 28, se a gente passear um pouquinho pelo capítulo 28, nós vemos que Acás fez coisas erradas diante de Deus. Acás, ele reinou em Jerusalém, ele não fez o que era reto perante o Senhor, andou nos caminhos dos reis de Israel, quer dizer, do reino do norte. Ele fez imagens fundidas a Baalins, quer dizer, fez imagens de escultura, imagens pequenininhas, queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Sacrificou incenso aos outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Ele fez muitas coisas erradas diante de Deus.
Mas a consequência veio, né, irmãos? Deuteronômio 28 diz que as bênçãos da obediência, elas virão, mas o castigo da desobediência também estará presente. Então passou ali por muitos problemas, foram presos, foram perseguidos. O povo de Israel começou a sofrer muito por causa da idolatria e da desobediência da sua liderança, do seu rei. Aqui diz também que Acás pede socorro aos assírios, que ele se envolve com idolatria, até que ele morre, e em seu lugar vem reinar o seu filho Ezequias. E ao contrário do que fez Acás, a Bíblia diz no versículo 29, no capítulo 29, que Ezequias fez aquilo que era reto perante o Senhor. Ezequias começou a restaurar o templo, começou a restaurar o culto, começou a tirar toda a imundícia. Ele falou: olha, sacerdotes e levitas, vocês que vão conduzir o culto, vocês que vão oferecer os sacrifícios, os louvores, vão tocar os instrumentos, que vocês que vão conduzir o povo à adoração, vocês devem se santificar e devem santificar a casa do Senhor. O texto diz aqui que eles abriram a porta da casa do Senhor, dá a entender que o templo estava fechado, que não havia mais, o texto diz, não havia mais sacrifícios, não havia mais ofertas, não havia mais louvor, não havia mais culto. Deus estava sendo esquecido, deixado de lado. Mas agora Ezequias, ele fala: não vou ser como meu pai, eu vou obedecer a Deus, eu vou restaurar o culto, eu vou renovar a aliança, eu vou ter um compromisso com Deus e nossos pais, porque Ezequias conhecia também a palavra, ele sabia muito bem que toda e qualquer desobediência, tudo aquilo que fizesse contra a palavra de Deus, traria consequência. Porque Deus, ele quer que a gente ande de acordo com a sua vontade, que a gente faça aquilo que ele deseja, e o único jeito de nós sabermos e conhecermos a vontade de Deus é quando nós conhecemos a palavra de Deus. Deus, ele se revelou a sua vontade na sua palavra. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não conhece a vontade de Deus, a gente finge que está assim, naquela situação assim: eu não estou sabendo, então eu não tenho culpa, eu não estou sabendo, então eu não tenho culpa se eu errar, porque eu não conheço. Mas Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela já está errando por causa disso, porque ela não está usando o que o salmista disse no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós obedecermos a palavra de Deus, se a gente se esforçar para fazer a vontade de Deus, fazer a palavra de Deus, tudo vai prosperar em nossas vidas, tudo vai bem em nossas vidas. Mas quando nós saímos da palavra de Deus, saímos da vontade de Deus, as consequências vêm. E aqui eu estou falando para a igreja agora, porque assim como o povo de Israel também conhecia os estatutos do Senhor, estavam desobedecendo o estatuto de Deus, estavam desobedecendo os mandamentos de Deus, e vinha consequência para cima deles. Assim também acontece conosco, se nós não nos atentarmos a fazer a vontade de Deus, as consequências vêm. E agora Ezequias, rei, assumiu o reinado, um homem com propósito com Deus. Olha a importância da liderança que tem propósito com Deus. Todas as vezes que os reis se corrompiam, Israel se corrompia também, mas quando os reis andavam na presença de Deus,
Israel era abençoado, Israel tinha vitória nas batalhas. Quando o inimigo vinha contra Israel, ele era derrotado, porque Deus estava zelando por um povo fiel e obediente e que agradava a Ele. E agora Ezequias está novamente colocando as coisas no seu devido lugar, está exortando o povo. Ele diz que ele vai restabelecer o culto a Deus, ele vai renovar o propósito com Deus, ordenou a santificação dos obreiros, dos levitas, dos sacerdotes, colocou o povo para fazer o que é correto diante de Deus, mandou os levitas purificarem o templo. E ele disse: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Tudo, irmão, tudo vai ser relacionado, irmãos, à questão da aliança com o Senhor. A aliança é uma ida e volta, é um propósito que nós fazemos com Deus. Ele disse aqui que ele estava resolvido fazer aliança com o Senhor. É interessante que a gente vê aqui muitas vezes que Deus ele fez a aliança com o homem. Deus ele se propôs fazer aliança, algumas delas eram condicionais, outras eram incondicionais, mas agora partiu de Ezequias. Ele estava com tanto propósito, com tanta vontade de fazer o que era reto diante de Deus, que agora ele disse: eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Partiu dele essa atitude de fazer aliança. O seu coração estava cheio da vontade de fazer o que era propósito de Deus, fazer aquilo que era reto diante de Deus, restaurar o culto, conduzir o povo à presença de Deus, conduzir o povo novamente à oferta dos sacrifícios, a queimar incenso. Não estava mais se queimando incenso para o Senhor, mas ele disse: eu estou resolvido fazer aliança com o Senhor. Isso é interessante para que a gente possa fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, se nós estamos também dispostos a fazer aliança com o Senhor, amém? Que a gente possa fazer uma reflexão, eu possa fazer uma reflexão, cada um de nós, que a gente possa fazer essa reflexão, até que nível que a gente está disposto a fazer aliança com o Senhor. Porque nós vemos aqui que quando Ezequias fez aliança com o Senhor, ele mandou abrir o templo, ele mandou purificar o templo, ele restaurou o culto a Deus, ele fez com que os sacrifícios voltassem, ele fez com que o povo queimasse incenso, ele restaurou o culto a Deus. Quando Ezequias fez aliança com o Senhor, Ezequias estava colocando o Senhor em primeiro lugar. Ezequias estava colocando Deus em primeiro lugar. Isso é um exemplo para nós. Ele disse: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Aquele povo já estava com o coração adormecido. Acás tinha feito o povo esquecer a adoração, tinha feito o povo esquecer o sacrifício, tinha feito o povo esquecer os holocaustos, esquecer o incenso, esquecer o louvor. A casa de Deus estava fechada, estava suja, e Ezequias disse: vamos purificar o templo, vamos restaurar o culto a Deus. Ezequias colocou Deus em primeiro lugar, e ele disse: olha,
ele estava querendo dizer assim: olha, a gente não pode ser negligente, ficamos tanto tempo com o culto esquecido, parece até que a gente já esqueceu que existe um Deus que cuida de nós, mas a gente tem que restaurar a nossa aliança, a gente tem que voltar para a presença de Deus, a gente tem que ter propósito com Deus, não podemos ser negligentes, descuidados, irresponsáveis, inconsequentes. E isso é importante para nós também, irmãos, essa palavra, porque nós não podemos ser negligentes com as nossas vidas espirituais, não podemos ser negligentes. Paulo disse: não deis lugar ao diabo. Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar, rugindo como um leão. Não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor nos escolheu para que a gente esteja diante dele para o servir. Naquela época eram sacrifícios de animais, naquela época queimavam os incensos. Hoje o incenso é o sacrifício de louvor, hoje o incenso é adoração. Hoje nós não fazemos mais sacrifícios de animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Cordeiro que tem que ser louvado, adorado e glorificado. E nós lembramos da sua morte na cruz do Calvário, como nós falamos aqui no culto da ceia, um memorial. Lembramos do sacrifício de Jesus, lembramos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Na época de Ezequias, o sacrifício dos animais era para que houvesse perdão de pecados, mas agora nós louvamos o Cordeiro de Deus, agora nós queimamos o incenso de louvor a Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente esteja diante dele, diante do altar dele, para servi-lo, para adorá-lo, para louvá-lo, para fazer aliança com ele, para ter propósito com ele. Quando Ezequias disse: eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, ele estava dizendo: eu estou com desejo de ter propósito com Deus. E é isso que nós precisamos ter o desejo de ter um propósito com o Senhor. E eu creio que todos nós que estamos aqui estamos com esse propósito, mas é uma palavra de edificação. É uma palavra de edificação, uma palavra que a gente vai renovando a nossa fé, é uma palavra que a gente vai vendo a situação da desobediência, como aconteceu com Acás, com o pai de Ezequias, que fez o que era mal perante o Senhor. Mas também a gente vê quando um homem toma uma decisão de servir a Deus, como Ezequias, que tomou a decisão de restaurar o culto a Deus, e ele levou o povo à presença de Deus. Quem está em aliança com Deus, conduz as pessoas à presença de Deus, porque ele está em comunhão com Deus. Então Deus, ele vai, capacita essa pessoa para conduzir essa pessoa à sua presença. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, porque o sal, ele influencia no sabor, ele conserva, a luz ilumina, a luz incomoda, a luz muito forte incomoda. A luz e o sal representa o poder que nós temos, que a influência que Deus nos dá, a capacidade de influenciar e de levar as pessoas até a presença do Senhor Jesus Cristo.
ter propósito com Deus. Fazer aliança com Deus é ter propósito com Deus. Ezequias disse: estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Que nós possamos também em nossos corações ter esse propósito, amém, irmãos? O propósito de fazer aliança com o Senhor. Igual o irmão falou ali, que levou os primos dele à presença de Deus. Isso é propósito com Deus, isso é aliança com Deus. Ezequias fez a mesma coisa. Quando nós temos propósito com Deus, nós conhecemos a aliança que nós temos com Deus por meio de Jesus Cristo. O que nós queremos é compartilhar essa aliança com as pessoas, para que outros também venham gozar e usufruir desta aliança que Deus gratuitamente nos deu por meio de Jesus. Uma vida de propósito é uma vida capaz de influenciar, é uma vida capaz de conduzir as pessoas a Cristo, amém? Que possamos ter esse exemplo do rei Ezequias. Ezequias, ele restaurou o culto, e levou o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, a oferecer um verdadeiro culto a Deus. Que possamos também dentro de nós falar: Senhor, eu quero restaurar o meu culto ao Senhor. Ezequias disse: tirai a imundícia. Senhor, olha para dentro de mim, se tem alguma imundícia, se tem algo dentro de mim, talvez um orgulho, talvez uma presunção, talvez uma vaidade, seja lá o que for, alguma imundícia que venha me impedir de oferecer um sacrifício aceitável a Ti, que eu possa limpar a minha vida, que eu possa limpar o meu coração, para que eu possa Te oferecer um sacrifício aceitável, para que eu possa ter uma vida de propósito contigo. Paulo disse lá no texto da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos fazer isso. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos examinar as nossas vidas, vamos falar: Senhor, como eu posso restaurar o meu culto a Ti? E de repente o Teu culto já está restaurado, mas como eu posso melhorar o meu culto a Ti? Como eu posso fazer com que o meu culto seja cada vez mais aceitável ao Senhor, que chegue como um aroma agradável diante de Ti? Eu gosto muito daquele texto que fala que Noé, depois que ele saiu da arca, ele ofereceu um sacrifício a Deus, e Deus, ele respirou o aroma suave, o cheiro agradável daquele sacrifício. Que possamos fazer assim também, que possamos oferecer o nosso sacrifício de louvor, o nosso sacrifício de adoração, o nosso culto racional, consciente, um culto que glorifique a Deus. Que possamos, assim como Ezequias, fazer essa reflexão, se nós estamos precisando restaurar o nosso culto, amém? E se nós precisamos restaurar o nosso culto, se nós precisamos melhorar o nosso culto, este é o momento de nós orarmos a Deus e pedir a ajuda dEle, e dizer: Senhor, eu estou resolvido a fazer aliança contigo. Que possamos estar resolvidos a fazer aliança com o Senhor. Senhor, eu quero aliança contigo, eu quero propósito contigo, eu quero compromisso contigo, e que o seu nome seja glorificado em minha vida. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, porque nós sabemos, Pai querido, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, ó Pai, mas nós somos pecadores remidos, ó Pai, nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e nós reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti, que precisamos, Senhor, da Tua ajuda, para que nós possamos cada dia mais melhorar
adorar na Tua presença, para que a gente possa, Senhor, Te oferecer um culto verdadeiro, um culto sincero, um culto que glorifique o Teu nome, que a nossa preocupação esteja, Senhor, em Te agradar, que a nossa preocupação esteja, Senhor, em Te obedecer, que a nossa preocupação esteja, Senhor, em fazer aquilo que é agradável a Ti, aquilo que Te agrada, aquilo que é aceitável, aquilo que o Senhor vai se alegrar, meu Pai, para que nós possamos então cumprir aquilo que o Senhor espera de nós, que nós possamos Te servir, Senhor, e glorificar o Teu nome, Senhor, e engrandecer o Teu nome, meu Pai, com um culto verdadeiro e sincero, com um culto que tenha, Senhor, um sacrifício de aroma suave e agradável a Ti, ó Pai. Conhece os nossos corações, as nossas dificuldades, as lutas. Senhor, conhece se há alguma imundícia em nós, ó Pai. Vem, Senhor, nos purificar com o sangue de Jesus Cristo. Venha limpar as nossas vestes com o sangue de Jesus Cristo. Venha limpar as nossas mãos para que possamos levantar mãos que glorifiquem o Teu nome, Senhor, mãos aprovadas por Ti, ó Pai. Que a cada momento nós possamos, Senhor Deus, estar com o propósito de fazer aliança contigo, fazer aliança de compromisso, de sinceridade, de preocupação contigo, Senhor, de fazer aquilo que é agradável ao Senhor, fazer aquilo que glorifica o Teu nome. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas com a Tua ajuda nós vamos conseguir, Senhor. O Senhor disse que o Senhor nos toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu te ajudo, porque eu sou contigo. Obrigado, Senhor, por Tua presença, obrigado porque o Senhor é conosco, porque não fomos nós que Te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu. Isso é privilégio, Senhor, é privilégio que nós temos, e esse privilégio ele vem com responsabilidade, Senhor, e que nós possamos corresponder a tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Vem, Senhor, nos renovar, nos restaurar, nos capacitar, Senhor, a cada dia. Vem como lavar, renovador e regenerador do Teu Espírito Santo, Senhor, fazendo com que a Tua igreja seja uma igreja, Senhor Deus, que produza fruto em abundância, fruto para a vida eterna, e que o Teu nome seja glorificado. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, Te agradecemos por essa palavra, porque eu creio que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos ensinou a Tua vontade, e que nós podemos, Senhor, ter o propósito de melhorar cada vez mais, para Te servir melhor e para Te engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, pelo privilégio que o Senhor nos escolheu, Senhor. Nos ajuda, Pai, a corresponder às Suas expectativas, que nós possamos corresponder àquilo que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus.